Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui a gente traz para você assuntos de inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, crescimento profissional, crescimento de empresa e até para a sua família também. Como é que você lida com a sua família? Não é fácil não, velho. Aqui a gente trabalha em todo quanto é área. E para falar um pouco mais sobre isso, agora sobre trabalho, sobre como você está se comportando no seu trabalho, o excesso, enfim. A gente convidou agora Valdir Bevilacqua Júnior, porque senão vai achar que é seu pai, né, Valdir? Exatamente. Muito obrigado, viu, Valdir? O prazer é todo meu, Haroldo, pelo convite. Valdir também já escreveu alguns livros que nós vamos falar sobre isso. E basicamente a gente vai falar um pouco aqui sobre esse assunto que é muito latente hoje para as empresas, né? Que é essa ansiedade das pessoas no trabalho, esse termo que é usado do burnout, aí, pô, o cara tá lá, pum, apagou. Então, assim, o que está levando a isso, né? E qual é o remédio para isso, né? Então, é um pouco disso que eu queria trocar uma ideia com você, Valdir. Vamos trazer a sua experiência de X mil anos aí nas empresas. Apesar de ser novo, né? Você começou cedo, né? Eu comecei cedo. No ginásio, né? Você já estava trabalhando, Valdir? Já estava vendendo lá uma pipoca para os amigos, já fazendo empreendedorismo. É, né? Isso aí. Obrigado por ter vindo. É um prazer, né? E a minha carreira, a gente começou, como você comentou, cedo, né? Mas o mundo corporativo, para mim, ele durou bastante. Foi até 2018, quando eu decidi abrir, e foi voo solo, né? Decidi abrir uma minha consultoria, a Escopo, né? E aí o foco nosso é realmente um pouco na linha, como você comentou, ajudar empresas a alcançar o seu melhor potencial, né? E o que a gente vê hoje não é uma notícia boa, né? A grande parte das empresas hoje sofre muito, né? E busca alternativas para sair desse caldeirão aí, que eles e muitos não conseguem, né? E a gente vê muita empresa hoje fechando, né? Grandes empresas hoje, a gente é só ver as notícias, estão saindo do mercado. Bom, o que você acredita isso, então? Quando nesse seu trabalho sempre tem um ponto, né? Eu, quando fui construir minha casa, eu não construí, tá? Porque eu cheguei à conclusão que não devia. Eu perguntava para as pessoas que tinham construído, o que você fez que você nunca mais vai fazer quando você construir a casa? O tamanho da casa. Eu falei, e o segundo? Quase me separei da minha mulher. Eu falei, então eu não vou construir. Então sempre tem um ponto assim forte, né? O que é que você consegue identificar nisso? Eu diria que eu gostaria de talvez falar de alguns pontos. Okay. Né? Um deles tem a parte de cultura. Né? A cultura da empresa. Da empresa, tá. Né? Ela hoje passa a ser fundamental para o sucesso da empresa. Né? E o que a gente vê hoje são empresas que não sabem exatamente, não conseguem definir, ou às vezes tem uma cultura que não é praticada. Né? Você diz, mas não faz. Isso vai de encontro ao propósito, então? Isso vai muito É o propósito da empresa. É o propósito da empresa que muitas vezes ela não consegue colocar na prática. Porque você imagina, alguém está entrando no mercado de trabalho, o que ele está olhando? Né? Ele está olhando para a empresa, para o que a empresa promete, e aí eu não estou falando apenas em benefícios, em salários, mas está falando em ambiente, em oportunidades de crescimento. Então, tudo isso, uma pessoa olha para a empresa antes de decidir se vai pleitear lá, uma vaga lá. E o que acontece é que muitas vezes ele vai na esperança nesse convite todo bonito, e quando ele chega, a realidade é outra. Né? E aí isso é o que, quando a gente entra muitas vezes para tentar ajudar a empresa, a primeira coisa é fazer essa análise e mostrar que o que se diz não é praticado, e isso tem a ver com um segundo ponto, que é o ponto também que leva a esse estágio das empresas, que é a liderança. Ou seja, tá na raiz da liderança ali. Exatamente. A liderança tem esse papel fundamental. Saiu agora, essa semana, no noticiário, você vê, o Brasil tem ainda uma taxa alta de desemprego. Nos últimos 12 meses, essa é notícia fresquinha da semana, foram 7 milhões de pedidos de desemprego, pedidos de demissão no Brasil. Pedidos de demissão. A pessoa saiu da empresa. A pessoa pediu para sair do trabalho em que ela estava.
Se você olhar isso, não faz sentido, né? Como é que alguém hoje, né, numa situação, mas é a realidade. Aí vem a pergunta, mas por quê, né? Então, o que a gente tem hoje dentro das empresas é um pouquinho desse aspecto cultural. A pessoa entra, né, na expectativa de que, né, ali tem alguma coisa que faça sentido para ela, que o propósito dela vai casar com, né, o propósito da empresa, e, na verdade, ele acha um ambiente onde ele tem assédio, onde ele tem líderes que são tóxicos, onde tem apadrinhamento, onde não tem oportunidade de crescimento, onde ele não pode dar a opinião dele. E muitas vezes a empresa nem espera que ele dê, quer que ele seja ali um robô para executar a função. Quando chega numa situação dessa, a pessoa entra numa situação em que ela não se acha, não se vê, e isso facilitado por uma nova geração que está entrando, que não pensa duas vezes quando ela não se encontra, simplesmente ela fala, obrigado, tá aqui minha carta de demissão, eu vou procurar outro emprego. Tem, assim, eu faço uma pergunta que já sei a resposta, mas tem empresa que consegue ainda ser assim, que faz o que eu estou mandando, não, segue isso aqui, não, isso aqui é assim, pô, não está entendendo? Porque assim, a gente que trabalha um pouco isso sobre inovação, você fala, não deve existir, porque como é que hoje o nego trabalha assim? Tem ainda? Estou vendo que você está analisando, porque deve ter muita, né? A gente assim, pela nossa experiência, né, entre a gente, né, ter trabalhado bastante no mundo corporativo, agora mais na área de consultoria, a gente tem contato com muita empresa, infelizmente é a maioria. Infelizmente a maioria. Mas isso funciona em multinacional e nacional ou isso independe? Não, isso independe. Recentemente eu fui contratado para uma empresa multinacional para a gente desenvolver um trabalho de inovação. Eles queriam colocar um modelo de negócios novo no mercado. Aí eu, né, fui lá, apresentei o projeto, a gente entrou num acordo, começamos o trabalho. Primeira reunião, estava o presidente da empresa, todos os diretores, e o interessante é assim, essa empresa estava batendo recordes de venda, nunca tinha vendido tanto, o lucro estava acima das expectativas dele, então assim, financeiramente uma empresa ótima, e aí você olhava, né, a hora que a gente fez as reuniões, a primeira reunião, o presidente ali, depois sai o presidente, a gente começa a fazer grupos menores, e aí você descobre a insatisfação das pessoas que estavam trabalhando nessa empresa, né? E às vezes a gente não trabalha de consultor, que você vai quebrando o gelo, que a gente fala com um, fala com o outro, e de repente a pessoa começa a abrir o jogo para você, né? Fala assim, não dá para trabalhar aqui é complicado, o fator é esse, não, porque o chefe aqui, ele fica lá na sala dele, ele nunca foi no campo comigo visitar um cliente, e quando eu trago as coisas aqui, ele não me escuta. Então, assim, às vezes a gente pensa, uma empresa desse tipo, são empresas que estão indo mal? Não necessariamente. Tem muita empresa com boas vendas, entregando resultados com ambientes ruins para os funcionários. E como é que então como é que você vende seu serviço desse jeito, né? Porque, o cara vai falar para você, o que você veio fazer aqui? Eu entendi o que ele quer, mas assim, eu estou vendendo bem, estou faturando bem, estou batendo recorde. O que você vende? Deixa os caras do jeito que estão, não quero saber se está com dor de barriga ou não. O que vai mudar nisso? Como é que você mostra o outro lado para o cara? Você pode faturar o dobro. Bom, aí pode ser. Uma parte a gente vem nesse processo, inclusive dos livros que a gente escreveu, a gente vem fazendo palestras pelo Brasil, né? Então eu, o Renato Alamar e o Walter Quintana, que trabalhamos nesses 2 livros, e o nosso objetivo é meio que uma catequese. A gente quer mostrar, então a gente vai participar de apresentações, seminários, eventos com empresários, para tentar mostrar para eles o que eles estão deixando de ganhar por não ajustar a sua cultura, por não ajustar os seus valores. Então, assim, e aí isso vai cair, Haroldo, para algumas pessoas, é que nem a gente fala, o chamado. Sabe quando você escuta para você, você fala, aquilo fez todo sentido para mim? E para outras pessoas, fala, aquilo é uma besteira. Aquilo ali, o que é? Felicidade no trabalho. Isso é para gente fraca. Comigo aqui não, é porrada. Tem que cobrar, porque mesmo. Se não cobrar, eles não vão... Não funciona, tudo folgado. Então, em suma, o que a gente fala assim, parte da liderança.
e da alta liderança da empresa. Só vai acontecer alguma coisa quando a alta liderança reconhecer valor naquilo e decidir implementar ações que vão fazer com que aquilo mude. Então, a gente busca nessas pessoas, tentar sensibilizar essas pessoas para que a gente traga, então, essas empresas, e aí sim entra o nosso papel de ajudá-los, porque muitas vezes o cara fala, puxa, que legal, eu gostaria de estar na lista das melhores empresas para se trabalhar. Isso é uma porta para nós interessante. A gente sempre fala, sua empresa está na lista? Você sequer pleiteia participar? E mais, você entende por que é importante você estar lá ou não? Você tanto faz, estou faturando para caramba, eu não quero lista de 500 mais satisfatória lá, não. E aí a gente traz alguns dados. E essa parte, porque tem o pessoal que você só colocando alguns argumentos que não são tão financeiros, ele se convence, ele fala, puxa, gostaria de trabalhar numa empresa assim. Ou que a minha empresa fosse assim. Tem outros que não. E aí a gente entra com estatística, né? Então, existem várias pesquisas, várias no Brasil, várias em outros países, dizendo que ambientes de trabalho felizes, melhores, chegam a ser 30% a 40% mais produtivos do que outros que não. Então, Haroldo, eu estava comentando, né? A Gallup fez uma pesquisa em 34 países, né? E descobriu que áreas de trabalho felizes chegam a ser 40% mais produtivas. O Boston Consulting Group pesquisou 102 países e em busca de empresas que tivessem ambientes humanizados, né? Onde o humanizado a gente chama onde o funcionário vem em primeiro lugar, as pessoas estão em primeiro lugar. Elas são 3,5 vezes vendem mais do que seus pares e são 2 vezes mais lucrativas. Então, o que eu quero dizer assim, a gente vai pescar esses empresários que não são tão, né, convencidos por ter o ambiente bom na empresa, achando que muitas vezes isso é sinal de fraqueza, por números. A gente traz esses números, essas estatísticas, né? E aí eu digo para eles, quando uma pessoa de talento está procurando emprego, será que ele está pensando na sua empresa? Ou ele está pensando no seu concorrente? Sim, né? E às vezes também existem o que a gente chama de sinais visíveis que são invisíveis às vezes para os líderes, para os gestores. Então, às vezes você fala empresas com alto número de turnover, né? Empresas com alto grau de absenteísmo, né? Inclusive, agora tem uma moda nova que fala presenteísmo. Não está presente. Tá, mas não está, né? Ele está sentado lá, mas só que ele está pensando em outra coisa, o que ele vai fazer, enfim. Isso é comum. Isso custa, né? Uma pessoa que sai, imagina o custo da empresa. Quanto tempo? O custo para você contratar, o custo para você treinar, né? E essa falta de foco no cliente. Né? Falta realmente pessoas para estar ali, para estar focada no cliente. Se esqueceu muito disso. Você fala, eu já vi em alguns artigos que a gente estava conversando, sobre que você é fã da psicologia positiva. A psicologia, eu até imagino que seja, mas como é que você trata isso, psicologia positiva? Então, tem muito a ver do que nós escrevemos aqui, né? E tem muito a ver com como a mente humana funciona. E às vezes a gente acha que é um mundo muito complicado e na verdade não é tanto assim, né? Então ela está muito voltada a coisas para o trabalho. Então a gente fez a gente busca pesquisas, informações, leituras que consiga trazer esse entendimento de como é que funciona o cérebro, esse entendimento de como os hormônios são liberados, como isso está dentro do ambiente de trabalho. E isso ajuda bastante, né? Então, por exemplo, o funcionário de manhã, o chefe vem e faz um comentário muito negativo, faz uma cobrança na frente de todo mundo por um resultado que ele não atingiu. Como diz o outro, broxou o cara na hora. E aí o cara fica daquele jeito, né? E aí o que tem? São hormônios, né? O cara vai ter lá o cortisol, a adrenalina, tudo. Estresse, aumenta o batimento cardíaco, a pressão sobe. E como é que fica esse cara para o resto do dia? Já foi, né? Como é que fica a equipe que está ali? Né? Porque esse foi o primeiro. E você, vai sobrar para mim também. O que você fala? Então, assim, essa pessoa vai comentar alguma coisa, tinha uma ideia, ela vai dar. Então,
E aí a gente mostra o outro lado disso, né? Então a gente brincava muito lá na época que a gente trabalhava numa grande multinacional, que a gente brincava com um conceito que chamava boa do dia. Então, o que era boa do dia? A gente costumava, às vezes, fazer a reunião de manhã, segunda-feira, reunir o pessoal de vendas, e para perguntar, né, a gente como é que foi a semana passada, quais são os planos para a semana, e sempre tinha alguém que ia falar assim, não, mas a situação está muito ruim, por quê? E a gente falava, não, eu quero a boa do dia. A pessoa, no primeiro momento, ficava assim, o que é? Me conte uma notícia boa que aconteceu semana passada ou que está prestes a acontecer essa semana. Aí ele ficava um tempo pensando, eu vou ter uma reunião tal agora com um novo distribuidor que eu estou pesquisando, e eu acho que ele tem um grande potencial de venda. A gente falou, pessoal, vamos aplaudir esse pessoal. Que tipo de hormônios na psicologia positiva são liberados, né? Então, ocitocina, dopamina, são hormônios que a gente chama de hormônios da felicidade. A pessoa se sente bem, contagia os outros. Aí você fala, e você? Qual a sua? A sua boa do dia. E a pessoa... E aí... O que você faz com isso? Você gera uma espiral positiva e isso na próxima reunião, todo mundo já sabe, não se fala de coisa ruim. Não, e ele já vai procurar alguma notícia boa. Eu preciso trazer uma coisa boa na reunião, porque senão... Se eu não tiver, eu vou ficar de fora. Eu estou lascado, né? Então, são essas coisas que a gente acaba tentando trazer da psicologia positiva, né? Tanto que a gente... Achei curioso, né? Porque... Recentemente, Harvard criou um curso de felicidade. Eu vi falando lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal falou, Harvard, felicidade, né? Um negócio de tão sisudo, né? Não, tão sisudo, né? Cinza, né? Foi o curso que teve o maior número de inscrições da história, entre todos os cursos da Universidade de Harvard. E aí depois a Unicamp, agora tem vários espalhados, né? Então o pessoal... Tem essa busca, Haroldo, de tentar associar a psicologia positiva, trabalho, felicidade e resultados. Agora, assim, quando você está na empresa, vai desenvolver esse trabalho, você sente, como você falou, a dificuldade do gestor, né? Porque, assim, você citou esse exemplo, a empresa está vendendo bem pra caramba, batendo meta, tudo. Aí quando você conversa com a médico, tá ruim aqui, horrível de trabalhar, não sei o quê. O gestor, né, nesse aspecto do gestor, como é que muda essa cabeça do cara? Você já falou, leva pontuamento, leva dados, leva dados. Mas psicologicamente, como é que entra na cabeça de um ser desse para fazer mudar de ideia, né? É isso que eu fico, às vezes, pensando cá comigo, né? Pô, mas os números tão bons, pô, não adianta. Isso aí é bobagem. Deixa para lá isso aí, vamos para o próximo que está querendo alguma coisa? Não adianta gastar vela com defunto ruim, né? Não, minha avó já comentava isso aí. E você sabe que essa é um grande desafio, essa pergunta lá de 1 milhão de dólares, né? Como é que, pegando um exemplo talvez ali de um gestor de uma empresa que queira mudar aquele ambiente, ele precisa contar, com quem que ele vai contar? Com a liderança da empresa, né? Ele precisa que a liderança compre essa ideia, entenda isso e coloque isso em prática. E para isso, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de treinamento, né? Porque muitas dessas pessoas, é o que a gente fala, esses aspectos de liderança, o pessoal comenta muito, os soft skills, não são ensinados hoje nas universidades. Né? Você tem um curso técnico, então você vai ser um bom engenheiro, um bom psicólogo, sabe, um bom contador, só que se esquece que quando você entra para trabalhar, você tem uma peça ali que pode te atrapalhar ali, que são pessoas. Né? Parceiros, colegas, chefes, subordinados, clientes, e as pessoas não sabem como é que funciona isso, como é que lida isso. Então, a primeira coisa você precisa ajudá-los, você precisa dar o treinamento, precisa investir, a empresa precisa investir em treinamento, chamar as pessoas, dar exemplos, né? Principalmente a alta liderança começa dando exemplos. E isso tem que ser um exemplo que faça realmente, é o que a gente fala, é de verdade? Não, tem que ser sincero, né? Porque senão as pessoas não... já percebem. A gente conta um caso interessante no livro, assim, a empresa... ela queria ficar mais descolada. Ela falou assim, não, eu estou vendo outras empresas fazendo umas coisas diferentes, preciso fazer alguma coisa também. Falou lá com o pessoal, né?
pulou essa etapa dos treinamentos, falou assim, não, vamos fazer uma área ali para descompressão, vou ter uma salinha ali, então a gente bota a máquina de café, um puff, uma mesa de ping-pong, botou lá num canto. E o que aconteceu? Lançou, tal, falou, ninguém ia lá. Tu morria de medo de ir lá, né? Então, aí você entende. Fala, o que você está fazendo aqui essa hora, porra? Eu falo assim, deve ser uma pegadinha. O primeiro que sentar no puff está na lista já, na próxima lista. Então, as coisas não cultura, casam. Você tem que começar lá de cima, dando... treinando os seus líderes e eles começarem a dar o exemplo. É o que eu sempre falo. A empresa agora quer que a gente fique mais próximo dos clientes, porque é importante. Sabe, deu lá uma luz, agora tão difícil de descobrir, né? Vamos ficar próximo dos clientes. E aí os gerentes simplesmente passam 8 horas por dia dentro das suas salas, com ar-condicionado, com a sua secretária, e lá mandando memorando para o pessoal. Então, assim, é aquele negócio, você tem que aplicar o que você pretende fazer, porque as pessoas vão se espelhar nessa liderança, e aí é que começa esse processo de mudança dentro das empresas. Por isso que não é um processo simples e nem rápido. Agora eu estou vendo, você trouxe... Esses caras gostam de escrever, viu? Você, esses seus parceiros aqui, o Renato e o Walter Quintana. O que é essa novidade que você trouxe aí do Key Accounter? Deixa eu ver aqui. Vou te passar aqui. Olha que livro bonito, velho. Ó, chique, hein? Ó. Esse livro... Esse livro, muito legal, lancei ele agora no final do ano passado, né? E ele fala sobre a gestão de contas-chaves, né? Que Account Management são as contas-chaves de uma empresa. Então, a gente brinca, né, que a evolução de um processo de vendas passa por você entender quem são os seus clientes importantes e como você trata eles. Então, eu tive uma experiência dentro de uma multinacional como diretor de Key Accounts, era implantar esse sistema. Já tinha essa área do Key Account? Foi criada. Foi criada. E aí eu fui convidado para participar dessa área. E o objetivo era implementar isso aqui no Brasil, né? Isso veio de uma consultoria que apontou que a empresa tratava todos os clientes iguais. Não precisou chamar alguém de fora para mostrar que todo mundo era tratado igual. Um cliente de 1 bilhão era tratado igual de um cliente de 100 mil. Isso tem aquela famosa, né? Que 80% do meu faturamento vem de 10% dos meus clientes. Exatamente. É mais ou menos isso. Exato. Né? E às vezes a sua estrutura, a sua empresa não está colocando esforço naqueles que estão realmente entregando o resultado. Até porque as empresas sempre têm esse negócio de abrir mais clientes, precisam de mais clientes, mas se fica inchada. E deixa de lado os clientes, às vezes. E aí, quando você vê, você está perdendo a erosão de vendas, porque um desses grandes deixou você. Então, o livro ele conta um pouquinho para empresas que queiram implementar um sistema de Key Account, quais são as pegadinhas, né? O que você tem que se preparar antes, né? Então, a gente chama do back office, né? O seu sistema... Porque, assim, não é só treinar vendedor e falar, não, vai lá atender aquele cara, vou te dar um grupo, agora eu sei quem são, vai lá atender. Mas se aquele grandão que você está indo atender, se um pedido dele chega na sua empresa... Vamos dizer que você tenha 10 canetas e ele bota um pedido lá de 10 canetas. Você só tem 10 em estoque. Aí tem um pequenininho que botou um pedido também de 10 canetas. Quem que ele vai atender primeiro? O sistema. Se o sistema da empresa não tiver treinado, quem chegou primeiro leva. Não, o cara que pegou as 10 até para estocar e o outro que vai ficar sem gente para escrever. Então, um pouquinho disso. O sistema tem que ser inteligente para entender que os Key Accounts são clientes diferenciados e precisam ser tratados de forma diferente. É um pouquinho do que o livro conta, um passo a passo do que você tem que fazer até conseguir finalmente fazer a implementação do sistema. Então, mas por exemplo, tratar esses clientes de uma forma diferente. É criar até sistemas, é criar benefícios, é criar... outras situações que vão prestigiar esses clientes em decremento a outros clientes menores. Decremento que eu quero dizer no sentido de dar preferência para esses em decremento a outros. Então você cria um outro sistema, é isso? Não é que
o vendedor vai lá e para atender, tirar pedido, ele vai no outro também. Exatamente. É outro modelo de negócio dentro da mesma empresa. Isso. Porque quando a gente fala que se você tem um Key Account, assume-se que, primeiro, eu conheço intrinsecamente aquele cliente. Então, eu sei quem que é o proprietário, eu sei como é que está funcionando a direta, eu conheço o nome das pessoas, eu sei quanto fatura. Aí é network, então, também ajuda muito. E precisa muita. E você tocou na palavra-chave, porque Key Account é relacionamento. Então, é eu estar lá frequentemente, eu conhecer o que dói, a gente fala, né? Qual é a dor do cliente, não a minha, né? Porque hoje um vendedor normal, ele entra numa empresa com a dor dele. Qual que é a dor dele? Eu preciso vender hoje tantas caixas. E o líder de um Key Account, ele entra num cliente sabendo qual que é a dor do cliente. Então, o cliente, por exemplo, ele está com um gargalo na produção porque a demanda aumentou e ele não consegue produzir. E você tem um item que pode ajudar a linha de produção dele a ser mais rápida. Você vai virar o santo lá dentro da empresa. Mas você só consegue isso se você conhecer a empresa, conhecer as pessoas, conhecer o processo. Dá para fazer isso para um monte de gente? Não dá. Não, né? Por isso que tem dinheiro investido nisso que você não recupera quando você está vendendo um pouco, né? Exatamente. Por isso que as empresas, quando implementam um sistema de Key Accounts, elas vão ganhar mais dinheiro. O sistema que a gente implementou quase que dobrou as vendas das contas que nós selecionamos, dobrou as vendas, simplesmente porque a gente passou a dar essa atenção. Só que você vai ter equipe dedicada, vai gastar mais, que investir, vai gastar mais com o retorno. E vai ter que, a gente fala, né, abrir mão de alguns. E eles falam assim, esses pequenininhos... até para não atender mal, eu prefiro não atender. Eu vou passar por um outro canal de vendas. Aí você pode colocar um televendas, você pode colocar isso na mão de um distribuidor, mas ele sai da sua estrutura pesada que demanda do vendedor ir lá, que demanda do departamento técnico ir lá, o marketing. Então passa por também essa mudança de conceito para você implementar o sistema. Agora, o limite do relacionamento, do tapinha nas costas, levar para jantar, dar uma garrafa de vinho, e o limite de entender a dor do cara e estar dentro da empresa e ajudar. Não, você está produzindo assim? Não, peraí. Se você produzir assado, eu posso trazer tal equipamento e tal equipamento vai te ajudar a faturar mais. Esse limite aí se mistura um pouco, assim, porque relacionamento é levar o presidente para jantar, levar ele para passear, levar nas boates, aquelas coisas de antigamente. E a esse ponto existe uma linha que ela não é muito bem definida. Então, é difícil isso aí, né? Porque a gente fala, você precisa atender bem e muitas vezes envolve um jantar de negócios, você vai lá e dá uma caneta com o logo da empresa, uma agenda. A gente fala assim, não é pecado fazer isso, mas... tem empresa que não aceita, né? Exatamente. Mas também não é só isso. Às vezes as pessoas pensam que um programa de Key Account é só eu mimar o cara, cliente. Então. Não é isso. Então, o que a gente sempre fala assim, existe um código de ética e um compliance dentro das empresas onde a gente precisa tomar muito cuidado, né? E eu lembro de uma situação, né, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, a empresa decidiu... falou, vamos aproveitar esse momento único, né? Até porque ela tinha participado com produtos na construção de praticamente todas as arenas. Então vamos adquirir ingressos e vamos presentear os nossos principais clientes com os ingressos. Né? Pareceu ser uma ideia legal, então todo mundo aprovou e tal. Se comprou os ingressos. Então, assim, o método de seleção de quem ia ganhar foi muito bem desenhado para evitar qualquer tipo de desvio. Padrinhamento. Exatamente. Só que a surpresa foi, quando se chega lá no cliente, se esquece que lá tem um lado que também existe um compliance. Então, muitos tiveram que fazer assim, olha, desculpa, não posso aceitar. Eu não posso aceitar, porque aqui a gente tem um limite de valor. Então, a gente tem que ganhar caneta, essas coisas, um ingresso, eu não posso. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a parte de gestão de Key Accounts passa por isso. Eu tenho que saber até onde eu posso ir, tem que ter regras claras para que eu não possa abusar estou atendendo meus Key Accounts, não posso também fazer o que eu quiser. E, por outro lado, eu tenho que entender a política lá do outro lado
para mim não correr o risco de estar oferecendo alguma coisa que pode ser considerado como um tipo de algo ilícito, né? Você está fazendo isso exatamente para ganhar espaço aqui dentro. Entendi. Agora, dentro disso, as empresas, como são contas importantes, essas empresas, de alguma forma, abusam disso? Abusam no sentido de, bom, mas eu gasto centos milhões, não, então você vai me dar isso, você vai me dar aquilo, eu não vou mais fazer aquilo, e agora você tem que me entregar, você tem que pagar em 90 dias. Como você lida com isso? Como é que você vai lidar com isso? Porque deve acontecer. Se o cara está movimentando uma grana preta, ele vai exigir o lado dele nisso também. Como é que se lida com isso, numa situação dessa? Então, tudo tem que ser... A pergunta é complexa. Você bota a gente em saia justa aqui. Não, porque assim, você vê isso acontecendo demais. O cara tem uma conta grande, aí ele gasta lá 1 milhão e fala, não, mas agora é o seguinte, você vai começar a pagar em 90 dias. Mas 90 dias não dá. Não, se você quiser, aí você vai falar, porra. Então, e outra, estar dentro da empresa. Quantas empresas permitem que você esteja dentro, quando eu falo dentro assim, entender o negócio dela, entender a produção dela e poder ajudá-la efetivamente? Então vamos por partes, né? A primeira que você comentou é assim, num Key Account a gente tem que entrar lá e sempre lá nos treinamentos que eu ministrava, a gente fala assim, você tem que entender o que o cliente quer, como ele quer ser atendido, né? Isso envolve prazo de pagamento, pode ser estendido, isso envolve até que ele queira que parte do seu estoque, teve casos de cliente, fique dentro da empresa, o seu estoque dentro dele para ele usar. Então, eu falo assim, não tem nenhum problema em você trazer isso para cá. Você vai lá, é teu papel, fala assim, o líder de Key Account, traz para cá que nós vamos estudar caso a caso, porque o Key Account, ele passa a ser analisado isoladamente. Porque os outros clientes, você tem que ter uma política. Sim, a política de crédito é tanto, eu pago aqui, etc. Tem que ter critérios. Mas a gente sim tem que flexibilizar dentro do que a empresa acha que é viável e seja um retorno financeiro. Por exemplo, vamos dizer que teu prazo de pagamento é 30, 60. E você tem, como você comentou, a empresa pedindo 90 dias. Então eu vou trazer para dentro de casa, vou fazer o estudo, vou ver. Bom, você vai aumentar as vendas se for 90 dias? Tem contrapartida? Tem contrapartida. Você vai me dar um espaço de uma linha de um concorrente lá que de repente você pode passar para mim? Opa, vamos negociar? E sim, é possível a gente entrar e fazer uma customização, porque o Key Account é uma maneira um pouco de customizar a maneira como você atende o cliente. E a outra que você comentou... foi que se ela deixa você interagir, tem dificuldade de interagir na empresa, para poder trazer as dores e solução para as dores dela. Então, assim, no começo, sim. Então, assim, se é um Key Account de tempo de relacionamento mais novo, você vai ter todas as barreiras do mundo. Ele vai falar, por que você vem... se o cara é novo e está começando a atender a empresa, entendi. Então, porque pode ser um Key Account novo, uma conta que eu acabei de entrar aqui, uma grande rede enfim... E aí o nosso líder de Key Account já treinado por nós, ele fala, eu tenho que entrar lá para conhecer o processo do cliente. E ele fala, eu gostaria de visitar a sua linha de produção. Cara, você? Quem é você? Você chegou agora. Como que você vai querer entrar na... Então, assim, tem sim... Tem jeitinho para falar isso, né? E é um processo. Você só vai conseguir... e buscar com que ele abra para você os planos de negócio que ele tem. Isso aí é um processo que tem que ser construído com o tempo, não é fácil. Não, desde que ele entenda que ele vai ter benefício com isso, é mais fácil dele abrir para você poder entrar. Exatamente. Entrar por entrar, ele vai falar, para que você quer fazer isso? Então, acho que o Key Account já tem que ir meio treinado assim, né? Digo, olha, eu vou aqui por quê? Porque se eu conseguir entrar, eu posso te trazer soluções disso, eu fico sua produção... blá, blá, blá. É mais fácil. E por isso, e esse ponto que você tocou é interessante, por isso que a gente fala, quando você tem um líder de Key Account de sucesso, ele tem que conhecer o segmento de mercado onde atua o cliente. Ele não é só o cliente. Então, por exemplo, se é vamos dizer, um supermercado e eu estou mandando lá um líder de Key Account, eu elegi ele para ser líder, ele tem que entender de varejo. Ele tem que entender de gôndola, de posicionamento, ele tem que entender de Nielsen, do como é que funciona isso. Se eu chegar lá para começar a conversar com a pessoa e demonstrar que eu tenho só boa vontade, provavelmente eu não vou ter sucesso. Não vai agregar. Então eu lembro que
A gente já lá atrás brincava com isso, né? A gente tinha um departamento automotivo lá de autos na 3M, e esse departamento cuidava das oficinas de funilaria, pintura e tal. E a gente tinha vários produtos, né? Então a gente tinha fita, lixa, adesivo, lixadeira, adesivo. Mas e a gente mudou a maneira de dar treinamento aos vendedores exatamente para ter essa relação mais próxima. O que a gente fazia? Assim que o vendedor entrava na empresa, em vez de ele ir lá e receber treinamento de produto, não. A gente tinha algumas oficinas aqui em Campinas, selecionadas, já amigos, e falava assim, você vai passar uma semana dentro do cliente. Uma semana dentro da oficina. E lá, o nosso amigo lá, o dono da oficina, já estava sabendo que ele tinha que passar uma semana para o primeiro dia para olhar como é que fazia lá o sinistro. Segundo dia, desmontagem. Terceiro dia, preparação de... Então, ele passava uma semana. Depois que ele voltava, apresentava um relatório de o que era esse mundo da reparação automotiva. E aí que ele recebia treinamento de produto. Então, meio que associando com a tua pergunta é isso. Você tem que ter um líder de sucesso de Key Account, ele tem que ser um expert dentro da área do cliente em que ele serve, senão não funciona. Mas isso aí é assim, o discurso é bonito pra caramba, né? É lindo esse discurso, mas assim, eu vou te chutar para você, mais de 90% das empresas não faz isso. Não faz isso que eu digo assim, entender a dor do cliente e ter flexibilidade para mudar em decremento ao que ela faz daquele jeito que ela faz, pelo menos as grandes empresas. Por isso que vem o sucesso das startups surgindo por aí, por isso, né? Ela vai lá, entendeu, a dor é essa, muda logo aqui, corrige, arruma um avião no voo aí que o negócio tá pegando fogo. Tem essa dificuldade, aí que vem, tem essa dificuldade nas empresas. Porque é o que eu falo, eles estão olhando para o próprio umbigo, né? Então a mentalidade lá da equipe de vendas é olhar para a dor dele. Né? Sempre a dor dele. E muitas vezes a dor dele é conflitante com a dor do cliente. Então você imagina lá, eu estou chegando num cliente, eu preciso cobrir minha cota, sou um vendedor, preciso cobrir minha cota esse mês. Eu chego num cliente, eu vejo lá uma oportunidade de vender uma quantidade de produto lá, 100 unidades, que é o que ele consome por mês. Mas será que se eu empurrar umas 300, ele não compra? Vou fazer, o cara é amigo meu. Então assim, essa visão está olhando para mim, para minha dor. É uma venda só, né? E eu estou prejudicando ele, porque ele vai ficar 3 meses. Talvez ele não tenha onde colocar o produto. Talvez o cara, depois de ter comprado, vai levar uma chamada do diretor dele, porque aumentou o giro de estoque. Olha, era para comprar 100, você comprou 300. Então, hoje, infelizmente, acontece isso. As pessoas, né? O departamento de vendas, a área comercial é treinada para atender os objetivos da empresa, não para atender os objetivos do cliente. Isso acontece muito, cara. Eu já vivi exemplos assim, bem tácitos disso que você está falando. E aí que você fala, de novo, o que é pregado não é aplicado. Muitas empresas falam, e aí quando você vai ver a aplicação, não é isso que estão fazendo. É bem diferente do que estão fazendo. Então deve ser uma dificuldade grande nesse aspecto de quando você está implantando um key account desse tipo aí. As pessoas que estão lá trabalhando ainda não têm essa... Puta, isso me vem à cabeça um exemplo. Eu estava desenvolvendo um trabalho para uma empresa na área de propaganda, comunicação. Fui fazer uma pesquisa de mercado do produto. Nós queremos divulgar esse produto, esse. Saí para fazer pesquisa de mercado. Fui um monte de... Fiz, eu falei, olha... Cheguei à conclusão, sempre com essa... Qual é a dor do cliente? Eu queria tentar enxergar a dor e entender como resolver isso. Aí eu voltei e falei para a empresa, olha, essa campanha nós temos que fazer baseada nisso, porque essa é a dor do cliente, isso. Ah, não, mas a minha matriz lá, a série falou, não, que é para divulgar só isso aqui. Eu falei, mas isso que você vai divulgar e gastar dinheiro não vai dar um resultado. Ah, não, mas foi isso que pediram, é melhor a gente fazer isso. Aí assim, eu falei, então desculpa, não me chamaram para continuar o trabalho. Haroldo. Nossa, cara, isso aí, olha, eu fervo que eu morro, porque como é que pode uma empresa do porte que é fazer um negócio desse? As pessoas. E sabe, o grande pecado, e você deu a solução e eles não entenderam, é você estar próximo do seu cliente.
Porque as empresas tomam as decisões de escritório. É isso. Elas não estão lá próximo do cliente. E muito do fato de empresas hoje que estão saindo do mercado, se a gente pegar um histórico aí de grandes empresas aí que faliram, não escutaram o cliente. Pega lá os casos emblemáticos, né, de Kodak, de Blockbuster, né? Foi a tecnologia que quebrou, foi inteligência artificial que quebrou. Não foi, porque quando você está próximo do seu cliente, você vai antever qualquer coisa. Ele te conta antes o que ele precisa. Agora, você ficar sentadinho no escritório, tomando decisões baseadas em umas planilhas, lá numas apresentações em PowerPoint, não vai. Você vai ver daqui a pouco você está fora do mercado. Se o seu concorrente estiver lá próximo do cliente, fazendo esse trabalho que você fez e mostrou com maestria lá para eles, e eles não conseguem enxergar, a chance de ir para o buraco é grande. É grande, né? E as empresas de menor porte, você também chega a desenvolver trabalho, empresas de menor porte, que são pequenas, vamos chamar assim, mas que já têm esse conceito de estar preocupado com o cliente. Isso aqui serve para que tamanho de empresa, por exemplo? Para qualquer tamanho? Gestão de clientes chaves, qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa, independente. Porque sempre para o cliente, o cara que compra R$10 mil é o mais importante para ele. Naquele universo dele, o que eu falo lá, vai servir para uma montadora, vai servir para uma padaria, né? Vai servir para um... Até eu estava brincando com o meu assessor, né, da XP, né, que eu tenho minhas aplicações lá, e eu dei para ele um livro de presente. Ele falou, mas... Para mim, né, eu sou assessor da eu falo assim, quantos clientes você tem? Eu falo assim, um X número de clientes. São todos iguais? Não. Tem uns que investem mais, investem menos. Esses que investem mais, o comportamento deles é igual? Não. Tem uns que gostam que eu vá fazer... Tem uns que gostam que eu seja rápido, tem uns que... Você precisa ler esse livro, eu falei para ele. Porque se você tratar todo mundo... Você assumir um modelo de atendimento igual para todos, vai funcionar para um e não para outros. Né? E você está no mercado de clientes chaves. Então, você precisa entender, adequar o seu discurso para eles. Então, eu digo assim, funciona para qualquer segmento de mercado. Isso aí é mais ou menos assim. Você tem que, teoricamente, pegar uma ficha para cada empresa, cliente importante, pegar uma ficha, escrever procedimento, o que ele gosta, o que ele não gosta, fazer um histórico do cara, para saber como lidar com ele, o que você pode ajudar ele, é isso. Exatamente. Então fica muito pontual mesmo, né? A ponto dele chamar você, quando ele precisar de ajuda, ele vai lembrar do seu nome. Esse é o ponto. Você está num nível máximo assim, o cara está lá preocupado com alguma coisa, ele vai ligar para o Haroldo. Haroldo, vem aqui, preciso de uma ajuda aqui, me dá um insight aqui, porque você conhece a minha empresa, você conhece o mercado, você está antenado com coisas que nem eu sei. Você está naquele ambiente do mercado dele, né? Esse é o ponto em que você atingiu o ápice, assim, né? Conta comigo, então. E aquele cara, o dia que vier um concorrente tentar tirar você ali de dentro, você vai ter um cara te defendendo ali. Ele vai falar, não é... O que é? O cara está trazendo só preço? O Haroldo vem aqui, você não sabe quantas vezes ele vem aqui, ele me traz isso, ele resolve isso. Não é só preço, não. Você vai ter um aliado ali dentro, né? Essa é a beleza de você conquistar um key account. Mas vou falar para você, é difícil achar um cara desse tipo, hein? Porque eu também já passei por cada uma, que você faz, que a gente brinca, né? Você já deve passar mais que eu. Você dá o sangue, participa. E aí fala, onde eu errei? Daqui a pouco, na hora, pensando bem, é o seguinte, eu vou fazer com esse meu outro pessoa aqui, que veio aqui, ele é mais bonitinho, mas gostei, mas sei lá, é preço, sempre é preço. Então você fala, eu não tive competência, é isso que eu tenho que pensar, né? Eu não tive competência para me tornar um cara indispensável para ele. Ou às vezes você até se esforça, mas o cara não merece. Não merece, você não me merece, né? É aquele tipo, esse cliente não me merece, né? Quando a gente faz, nessa linha que você está comentando, quando a gente faz, implanta em algumas empresas que me chamaram para fazer isso, né? Eles começam o trabalho já sabendo quem são os key accounts. Que é uma coisa curiosa. Então eu chego lá e falo, olha, nós já fizemos um Pareto. Esse aqui é os 20 que representam 80% são os nossos. Eu falei, não. Eu falei, como não?
Ele falou assim, não é todo cliente que te compra bastante que é um key account. Olha aí, tá vendo? Tem essa diferença, né? E aí eu falo, mas como não? Então, pera lá, nós precisamos entender. Você está olhando para o lado do cliente. Um cliente é relevante, ele compra bem, ele é grande no mercado. Tá bom. Agora vamos olhar o lado da sua empresa. Como você gostaria que um key account fosse? Eu quero um cara que não olhe só preço, que reconheça serviço. Que me dê valor, né? Que me dê valor, que quando eu tenho um produto novo, ele me deixe lá apresentar e colocar no estoque dele por um... isso que você gostaria. Então nós vamos cruzar. E a gente começa um trabalho isso é importante. De cruzar. E aí, curiosamente, saem do radar alguns... Sim, que você fala, nossa, mas o cara compra tanto, mas esse não tem... Fala, esse cara é preço. Mas ele compra bem, parabéns, vai continuar comprando bem, só que o seu trabalho lá não é valorizado. Preço. Não vai botar lá, não gasta lá marketing, não vai fazer as coisas que ele não valoriza. E ele continua sendo importante, mas não vai ser o seu key account. Não é esse trabalho que nós vamos fazer. Às vezes as pessoas levam um tempo, mas a ficha cai. Exatamente para não acontecer isso, Haroldo. De você começar a querer gastar recurso e o cara no final fala, tá bom, gostei do café que você fez aqui, de tudo. Quanto que você vai me dar de desconto? É isso. Nossa, isso é marketing. Olha, eu vou falar para você, meu. Dá vontade de você se enforcar, não dá? Às vezes eu tenho uns que eu tenho vontade de me enforcar. A ingratidão é uma coisa horrível, né? Eu brinco sempre, a ingratidão é uma coisa horrível. E é isso que você falou, uma coisa importante. Até a gente saber a quem a gente deve se dedicar efetivamente. Exatamente. Você ter esse critério, que você tem os seus clientes, ter o critério de entender, e deve ter uma metodologia na psicologia positiva, também, de entender aquele cliente e falar, esse cliente eu posso e vou me envolver mais com ele, porque eu tenho retorno, mas não é retorno só financeiro, aquilo que você falou. Vai naquele da felicidade, né? Aqui, ó, felicidade limitada. É você ter prazer de servi-lo, porque ele reconhece o seu trabalho. E, por consequência, vem a grana, é óbvio. Mas tem uns que eu vou falar para você. Você só deixa porque tem que pagar a conta no fim do mês. Tem uns que a gente está querendo mandar até para o concorrente. Você fala, não, isso aqui... Você não quer ir para o meu concorrente, ele está com preço melhor. Exatamente. Mas é difícil, não é? Eu imagino você tentando fazer implantar isso aqui na empresa. Mas o resultado é muito bom. Imagino, assim, depois que a gente começa a trazer isso porque assim... Todo mundo gosta de ser bem atendido. Sim. A gente se coloca no lugar que você... Né, a gente como consumidor, se você vai num restaurante X em que o cara te conhece pelo nome, sabe a mesa que você gosta de sentar, sabe o ponto da carne. Você não vai em outro, né? Você não vai em outro. E talvez se aquele garçom, se ele é o único que faz aquilo, o dia que ele sair e for para outro, você vai para onde ele for. Então, nós somos assim. Sim. As empresas são assim. Pode mimo. Porque pessoas são né? Empresas são pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso está ligado com esse sistema de reconhecimento que a psicologia positiva traz. É isso aí que você falou. Gostei dessa da boa notícia, né? De manhã começar com boa notícia. Já falei lá em casa, quando eu acordo, eu falo para minha mulher, eu vou falar para ela agora, você tem que, toda manhã quando você acordar, me dar uma boa notícia, porque de ruim eu já escuto muito. Né? Vamos implementar em casa também, pronto. Em casa, que já começa no dia a dia, pô. Pô, não é legal. Tem mais alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar aí, Valdir? Sobre esse trabalho, sobre os livros, sobre... livro nós já falamos desse, né? Já falamos desse. Desse aqui você também está. Olha, está em todos, estou falando. Eu estou aqui, né? Então, esses dois, a Felicidade Limitada, Empresas na UTI, foi a junção de 3 amigos, né? Eu, Renato e Walter. E estamos aqui. 2020, né? O primeiro, Felicidade Limitada, esse recente, saiu esse ano. Estamos trabalhando nele por assim, uma felicidade enorme. Já esgotou a primeira edição, estamos na segunda. E deixar aqui temos hoje um trabalho de consultoria, o pessoal que quiser consultoria na área de cultura organizacional, key accounts, né, gestão de key accounts, a parte de planejamento estratégico, são áreas, coaching, mentoria, são áreas que nós atuamos, né? A minha empresa Escopo, a Liber do Renato também atua nessa área. Eu queria até colocar rapidamente. A felicidade e a produção e estar bem, casa bem com sustentabilidade, ou seja, você ter esse conceito de sustentabilidade no seu negócio e efetivamente aplicar,
Porque sustentabilidade significa não comprar mais daquele cara que faz assim, não comprar mais daquele que faz assado. Como que eu agrego isso no meu produto e faço com que as pessoas enxerguem o valor? Porque muitas vezes falam, não, eu vou continuar comprando o cara, mas eu sou um cara sustentável, tá? Como é que casa isso aí, né? O tanto que o pessoal comenta agora do ESG, né? Você ter todo esse conceito. Hoje, as pessoas que estão buscando trabalho, estão dentro das empresas, elas começam a olhar mais criticamente isso. Então, e elas sabem quando a empresa fica só no discurso ou ela está realmente botando em prática. Então, o que eu acho assim, a empresa ela tem um papel na sociedade. Ela tem que pensar na sociedade só, né? A gente brinca que a gente tem 2 modelos de negócio, né? O modelo da escassez e o modelo da abundância. O modelo da escassez é o modelo onde o lucro vem em primeiro lugar, em cima das pessoas. Então, empresas que adotam o modelo... Eu estou botando um rótulo, mas é uma maneira de você dividir grupos de empresas, né? Então, esse modelo de gestão da escassez diz que as empresas querem lucro a qualquer... Então, se você quer aumentar o seu lucro, o que você faz? Você vai... diminuir a qualidade do seu produto, você vai tentar diminuir salário, você vai reduzir sua verba de propaganda, você vai espremer seu fornecedor. Aí apaga a luz você pode até embora. Comprar produtos de fontes que de repente não são sustentáveis. E aí o que acontece? Vem o lucro, só que ele é por tempo limitado. Porque você vai começar a perder pessoas. É como você falou, mercado. Os funcionários conseguem enxergar isso e vão embora. E tem o conceito inverso, que é o conceito da abundância. O que é o conceito da abundância? Onde você foca no ambiente, na sociedade. A minha empresa está aqui, eu tenho que valorizar meus funcionários, eu tenho que valorizar o local onde eu estou. Então, assim, ajudar as comunidades que estão do lado, pensar nos fornecedores, pensar se eu estou gerando algum tipo de resíduo e como eu trato isso. Nossa. Quando eu foco nisso, e às vezes eu gasto dinheiro com isso, o lucro vem como consequência. Então, ele não é o seu objetivo, ele é consequência, porque você vai ter funcionários mais satisfeitos. Volta tudo naquela roda viva tudo que a gente comentou lá atrás, você alimenta. Só que, de novo, né, é uma mentalidade que você precisa adotar entre injetar dinheiro esperando lá na frente o resultado que com certeza virá, ou outra, eu só quero trabalhar no resultado. É que eu falo, líderes às vezes... quando querem implementar algum tipo de coisa, eles, se não a cultura não ajuda, ele não faz com medo de ser punido pela empresa. Porque eu vou ser demitido, vou ser chamado do cara que não fez isso direito, não pegou pesado ou investiu em coisas que não deveria. Então, tem um pouquinho dessas duas coisas. Para quem está nos escutando, né, você como na pessoa colaborador, funcionário, né? Eu acho que a gente precisa sempre buscar fazer o melhor de nós, tornar o ambiente mais positivo. Então, grande parte do que a gente chama de felicidade no trabalho depende de você. Então, é sua iniciativa. Então, tome atitudes positivas, pratique atitudes positivas, dê feedback, né? Conquiste amizades no trabalho, crie um ambiente positivo, coisas positivas são contagiantes. Então, com tudo isso, eu acredito que você consegue mudar o ambiente de trabalho onde você está, pelo menos aquele local onde você trabalha, aquele grupo. Se apesar disso você não conseguir e se sentir um peixe fora d'água, o meu conselho é para que você procure uma outra empresa. Que aí você está completamente... Não leve a sua vida toda... para descobrir que você não tinha que estar ali, você não está ali. E para você, líder, gestor, dono de empresa, a recomendação pesquise o que é isso aí, o ambiente, uma liderança humanizada. Não é você fazer coisas para tornar o seu funcionário mais feliz, não é sinal de fraqueza para ninguém, nunca foi. Então você tem que começar. E às vezes as pessoas falam, é muito complicado, não é se você começar aos poucos, né? Então o simples fato de um líder dar um bom dia, quando ele passeia pelos corredores, em vez de ficar... Isso vai mudar o ambiente da tua empresa. Então, são coisas pequenas, é um feedback depois de um trabalho bem feito, uma reunião. Pequenas coisas vão causar uma grande mudança. Então, o que eu digo é assim, nunca é tarde para começar, vai atrás dessas informações, busque,
porque no final das contas nós todos, funcionários, proprietários, pessoas, né, humanos, nossos aqui, estamos aqui para ser felizes. Então nós precisamos buscar felicidade dentro do trabalho, felicidade fora, felicidade na vida, né? E a gente passa muito tempo hoje trabalhando, então não dá para deixar só para um pedaço. Não dá. Eu falo assim, aqui na agência eu sempre comentava isso, e o Rafa está aqui. Eu sempre falava para as pessoas o seguinte: se você não tiver de bom humor, você acordou virado, não tá bom, fica em casa. Relaxa, não precisa vir. Fica em casa, descansa, vai passear, faz alguma coisa, porque o lugar de se você trabalhar tem que ser prazeroso. Você tem que vir prazeroso, você curtir o que você está fazendo e aproveitar, porque senão não funciona mesmo, pô. Exatamente. Legal. Pô, Valdir, obrigado, viu, cara? Pô, gostei muito de falar agradeço, contigo. Um prazerzaço, viu? Muito bom. Obrigado por você ter vindo aí, transmitir tudo isso aí pra gente. Tá aí, olha, mais uma última dica para você. Tá aí, ó, Key Account. Sabe aqueles clientes que você tem lá do... E não é jabá não, hein? Porque eu conheço aqui o Valdir, eu gosto de transmitir, de informar coisas que eu acho interessante. Aqueles clientes que você tem assim, ó, tá aqui, ó, a solução. Você vai ver, ó, muda a sua vida. Tá aí, até o próximo episódio do Fermento Pod. Aqui você tem informações sobre inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas e muitas outras coisas para fazer você crescer a sua empresa. Até o próximo episódio.